seu gato merece cuidado especializado. A Ama Vet Gatos é uma clínica exclusiva para gatos em Campos, com ambiente pensado só para eles. Siga a gente no Instagram, @AmaVetGatos e conheça mais. Ama Vet Gatos, saúde e vida longa ao seu felino. Bom, agora são 8h39. Voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, também de Radimed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense. Ao vivo na Folha FM com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje a gente está conversando com o Carlos Augusto Souto Alencar, que é geógrafo, climatologista. Falamos aqui sobre semiárido, discutimos política, ciência, a comprovação de que o clima realmente mudou e está mudando e pelo que eu estou entendendo, não vai parar essa mudança para ruim, infelizmente. E agora a gente fala com o Carlos Augusto, mais como escritor, presidente da Academia Pedralva de Letras e membro da Academia Campista de Letras. Só fazer aqui, meu caro Carlos Augusto, você citou mais cedo que o Mendonça, autor desse projeto, que foi base do PL 1440 de 2019, é do LIAG, né, da UENF e não do LAMET. Então tá feita aí a devida correção, a gente segue adiante então. Deixa eu perguntar a você, eu estou aqui desde cedo falei 2 vezes pelo menos sobre essa questão de mudança de data. Nós temos o Festival Doces Palavras, que assim, ele ganhou o gosto de vocês, autores, escritores, claro, evidente, imediatamente, mas sobretudo... E eu já participei como acompanhando lá o festival, sobretudo dos espectadores, sobretudo da população que gosta da cultura, que gosta, né, de literatura. E aí vem um problema que eu cito aqui como exemplo, o Carnaval de Campos. Ele foi se definhando ao longo dos anos, mas quando Rosinha criou o CEPOP e inventou essa história de que o Carnaval de Campos não podia confrontar com o Carnaval de Farol de Santo Tomé, ali, na minha opinião, isso é opinião minha,
e aí depois foi se consumando. Ali o Carnaval de Campos fechou de vez, e para voltar hoje está difícil. Não te preocupa, ou pelo menos como que você vê essa mudança de data? Tivemos mudança de data também da Feira dos Livros, aquela coisa toda. E agora, de novo, né, uma outra mudança de datas, que é a mudança de data do Festival 12 Palavras. Como é que você vê isso? Deixa eu só mandar um abraço para o Mendonça, parabéns pelo trabalho dele. Realmente ele é do LIAG, peço desculpa que eu disse Lamete, mas ele é do LIAG, da UENF. E também mandar um abraço para o Wellington Cordeiro, para a Wanda Terezinha, meus confrades da Academia Campista, que eu sei que estão assistindo. Sabe, o Cláudio, cultura, as pessoas deviam entender que é um dos bens maiores de uma sociedade. É uma pena como a cultura é tratada no Brasil, tá? Não é em Campos só, tá? É no Brasil, certo? E a cultura dá à pessoa aquela base, né? Para que ela ame a sua terra, mas principalmente para que ela ame quem é da terra dela também, sabe? A cultura, ela nutre a humanidade dentro da gente, tá? A cultura, ela tem um sentido, que é um sentido que vai para além da manifestação em si. A cultura, ela é a manifestação de uma palavra que nós não conseguimos descrever, tá? E a cultura, ao mesmo tempo, a cultura, ela é muito, obviamente, sensível, certo? Datas são muito importantes para a cultura. Por quê? Porque elas são como se fosse uma ancoragem, tá? Elas são como se fossem âncoras referenciais no tempo, tá? A constituição da cultura dos povos, ao longo da história, sempre se baseou em datas. Por quê? Porque datas são referenciais importantes para uma sociedade, tá? Desde a época do homem da pedra lascada, desde a época que as pessoas sentavam para olhar o céu e descobriram que as estrelas se movimentam, tá? E contavam histórias dando nomes às constelações. Tá entendendo? Datas são fundamentais, tá? São uma das bases da cultura. Quando você modifica datas de eventos, você cria um problema, tá? Você pode até não ferir de morte o evento, mas você cria uma complicação, tá? Porque você tira a referência do evento, abala a referência cultural dele, certo? E ao abalar a referência cultural dele, você abala os referenciais humanistas e gregários daquele povo, tá? Não sei se eu estou falando romanticamente, eu peço desculpas se sou romântico, mas eu não consigo ser diferente, sabe? Principalmente quando se trata de cultura, tá? Porque cultura, para mim, é uma coisa linda. O Festival Doces Palavras, então, para mim, é uma das coisas mais lindas de Campos, sabe? É a hora que nós mostramos que nós somos capazes, tá? Que nós temos excelentes artistas, brilhantes intelectuais, tá? Que nós temos aqui uma história que é a história que se baseia desde Valdir Pinto de Carvalho, desde Nelson Pereira Rebel, desde Pedro Manhães, e antes deles, desde Azevedo Cruz, né? Enfim, de José Cândido de Carvalho, enfim, os nomes são muitos, tá? Os nomes são muitos. Nós temos um legado, tá? Cultural extremamente rico, tá? De uma cidade que teve uma importância econômica no passado gigante, que foi uma das grandes cidades do Brasil, tá? Para bem e para mal, gerou boas e más influências na história do Brasil. Essa cultura, ela tem que ser valorizada, também criticada, relembrada, tá? Enfim,
e tem que ser mantida. E datas são importantes. Cada adiamento, não importa se do Doces Palavras, do Carnaval, da Bienal, do Rock Goitacá, não importa. É triste. É triste porque demonstra a falta de entendimento da cultura como fundamental para construir um espírito de humanidade, o espírito de humanidade de um povo, o reconhecimento e o pertencimento de um povo. E um povo que não se reconhece, um povo que não abraça a sua cultura, tende a ser assimilado por outras culturas, a ser aculturado, tá? E a se perder de si mesmo. Carlos Augusto, o adiamento do FDP, a gente acabou falando um pouco do FDP, né? Vamos falar sobre data e tal, mas falando um pouco sobre o FDP. Primeiro, qual a sua expectativa para o FDP, né? Festival das Palavras? E, assim, qual a sua avaliação, enquanto presidente da Pedralva e membro da CL, da gestão da Fernanda Campos na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima? Olha, eu tenho uma perspectiva... Eu quero acreditar que vai se cumprir o prazo, tá? O novo prazo. Né? Já foi ruim porque já foi adiado, né? Mas já que adiou e tem um novo prazo, eu quero acreditar que vai ser cumprido esse novo prazo. Né? Agora, eu acho um pouco difícil, tá? Porque é bom lembrar, né, que a responsabilidade da realização do festival é da prefeitura. Isso está em lei, tá? Existe uma lei para isso, certo? O pessoal da cultura fornece a curadoria. Agora, a responsabilidade de realização, em lei, tá? Lei municipal é da prefeitura, de órgão voltado para isso, da prefeitura. Tá? Eu quero acreditar que se vai manter o prazo de novembro, mas eu fico preocupado, tá? Por quê? Porque era para essa hora a gente tá rolando reunião e está sendo informado, tá? Informado do andamento que está sendo dado pela fundação, tá? E nós não estamos recebendo informação. Realizar um festival precisa de reuniões constantes, né? Precisa de avaliação de problemas, de possibilidades. Não é uma coisa que você reúne uma semana e resolve tudo em uma semana. Você precisa há um andamento, né? Há um passo a passo que tem que ser dado. As pessoas, às vezes, olham um evento e pensam assim, vê tudo pronto, parece que foi fácil. Não foi, né? Tem todo um caminhar que tem que ser dado, né? O pessoal tem reclamado muito porque tem tentado marcar reunião com a presidência da fundação e não tem conseguido, né? O que eu acho que deve ser uma presidência, não é nem de fundação, tá? Presidência de qualquer instituição. O presidente, ele tem que ser aberto, né? Eu até tenho uma visão de presidente de instituição um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu costumo achar que o presidente de uma instituição, ele não é o maior cargo da instituição, ele é o menor. Sabe por quê? Na minha visão. Porque numa instituição democrática, o presidente ouve, sabe? Ouve as pessoas da instituição, certo? Então, eu preciso ouvir. Tá? Se eu quero tomar uma decisão, eu preciso ouvir aqueles que estão sob a minha presidência. Então, a minha opinião fica diminuída porque eu preciso ouvir a opinião do coletivo, entender o que o coletivo quer para as coisas poderem andar. Então, isso serve para a presidência da Pedralva, serve para a presidência da Campista, serve para a presidência da República, serve para a presidência da Fundação. Está entendendo? E se você não está ouvindo, né, aqueles que deveriam ser os objetos finais, né, os sujeitos finais da sua... iniciais e finais daquilo que você está gerenciando, então acho que você tem um problema. Está entendendo? Isso dentro da minha visão, né? Eu vejo dessa forma.
Mas eu quero acreditar, né, que há algum motivo para a Fernanda não estar tendo esse contato com a gente como deveria ser ideal. Eu quero acreditar, sinceramente, que quem trabalha com cultura gosta da cultura, ama a cultura e vai fazer tudo por ela. Então, eu prefiro acreditar que ela tem os motivos dela. Mas seria bom que ela pudesse nos dizer quais são, né? Isso ajudaria bastante também. De 0 a 10, se tivesse que dar uma nota à gestão da Fernanda Campos na Fundação, qual seria e por quê? Nota é um troço complicado. Você é professor. Critérios eu usaria. Vamos lá. Eu acho que 7. Entendeu? Mal ou bem, a Bienal saiu. Com atraso, mas saiu. E foi uma boa Bienal. No fim das contas, pelo menos dentro da minha visão. Teve uma grande participação do pessoal de Campos, isso é um mérito, tá? Porque o pessoal de Campos tem condição. O Festival Doce Palavra mostrou que o pessoal de Campos temos bons intelectuais, bons artistas, tá? Que tem condição de fazer uma boa palestra, de debater e conversar em grande nível, tá? Que estão inteirados dos assuntos da cultura brasileira, né, e que estão inteirados de assuntos relevantes no Brasil. Então, a Bienal acabou que foi uma Bienal legal, mas tem a questão que o Cláudio falou bem, adiar é complicado. É complicado. Pô, a gente está falando tanto de turismo, né? Poxa, era tão bom para o turismo se a gente tivesse um calendário cultural, né? Turismo, Campos tem tanto potencial, é outra coisa em Campos que me entristece. Você está entendendo? A gente tem tanto potencial histórico, de patrimônio ambiental, que é pouco falado, tá? A gente podia ter turismo ecológico em Campos aqui, nossa, nós temos Lagoa de Cima, Lagoa Feia, nós temos o Parque do Desengano, né? Nós temos a região de Pedra Lisa, isso podia ser tão bem explorado. O próprio Rio Paraíba do Sul, né? Podia ser explorado turisticamente. Né? Eventos culturais como esse são ótimos para atrair turismo, é só fazer a divulgação correta e ter data. Né? Isso é importante. Né? Então, sei lá, eu acho que, por enquanto, 7, mas eu quero muito e torço muito para que Fernanda suba essa nota e eu possa, daqui a algum tempo, ela ganhar um 10. Torço demais, porque eu torço pela cultura, eu torço por ela. Porque torcer por ela é torcer por nós também. Tá? Eu torço por todo mundo que é da cultura. Né? É importante que a cultura esteja bem. Né? Então, eu quero que a gente se dê bem, que a gente trabalhe junto, que a gente ande junto. Eu quero acreditar nisso. Por mais que eu me decepcione às vezes, por mais que eu me frustre às vezes, mas 5 minutos depois eu estou de pé de novo, lutando pela cultura e querendo acreditar que a gente quer o bem de todo mundo. A Bienal, para a última pergunta minha, são já 8h55, a Bienal está marcada, foi remarcada, né, para 5 e 9 de novembro. Você tem dúvida que esse calendário... Não, o festival, sim. Perdão. O Festival das Palavras. Obrigado, Nogueira. Foi remarcado em setembro, seria agora no final de setembro, foi remarcado para 5 a 9 de novembro. Pelo que você falou aí, você tem dúvida de que esse calendário seja cumprido? O meu coração não tem. Não, a minha razão tem. A minha razão tem. O meu coração não. Né? Sim, mas a minha razão tem. Por quê? Por quê? Racionalmente você tem dúvida? Porque um evento precisa de reuniões de preparo. Tá? Volto a dizer, ele não acontece, assim você sabe disso, Luiz, eu tenho certeza que o Cláudio também, eu estou falando aqui mais para os ouvintes que não sabem disso, tá? Você não chega e reúne os escritores, atores, cantores, bandas da cidade, tá? Uma semana, não é igual marcar uma festa de aniversário, você manda o convite para a pessoa uma semana antes, você está entendendo? Não é assim. Você precisa de reuniões de preparo anteriores,
tá? Que vão construindo o processo, tá? E isso tem que ser construído com alguma antecedência. Não pode ser deixado para na hora da... Pá! Não pode. Tem que ser antes, tá? E mesmo para o prazo de novembro, essas reuniões já era para ter começado. Se vocês for parar para pensar, são 2 meses. 2 meses só. São só 2, tá? Isso para uma festa de aniversário, tudo bem. Para um evento que reúne centenas de pessoas, tá? Que mobiliza várias instituições, que tem convidado de fora, tá? Que vem para cá. Convidados daqui da região também, certo? Que tem que ser chamados. Tem que agendar as pessoas, certo? As pessoas têm seus compromissos, tá? Você tem que agendar as pessoas. 2 meses é um prazo curto, tá? Para mim é um prazo curto, é um prazo apertado. Mas eu quero, isso é o que me diz a razão. Meu coração diz que o coração das pessoas será tocado e nós faremos mesmo faltando só 2 meses. Mas a minha razão está ralhando com o meu coração. Então tá. Vamos ter que fechar, tá, o Carlos Augusto? Mas vamos torcer para que vença seu coração, então, nessa disputa aí, nessa confirmação da data do evento. Acabou uma coisa acarretando a outra, atraso, que a Luísa falou, da Bienal, correto, atrasou também o festival. Aliás, eu acho que não pode nem ser chamada de Bienal, né? Porque Bienal tem que ser de 2 em 2 anos, ela acabou pulando um ano, né? De um ano para o outro. Enfim, mas o que você falou também saiu. E agora, vamos torcer para que não seja mudada aí essa data. O meu caro Carlos Augusto, obrigado. Mas se você me permite essa ausência de reuniões preparatórias, isso é pauta jornalística, vamos saber por quê. Sim. Eu não sabia. Embora me lixe na literatura, Carlos Augusto está muito mais por dentro do mainstream hoje do que eu. Eu não sabia que estava tão o que acontece, parado assim. Solto, né? Ficou um negócio solto, sim. Elas aconteceram. Não é legal isso. Um pouco antes do adiamento, tá? Só que veja bem, você não faz uma reunião preparatória para um evento desse, faz 2 num mês e depois, sabe, fica 1 mês sem fazer. Não pode ser assim, tá entendendo? Elas têm que ser constantes. Vou dizer mais uma vez, não estou falando com pessoas que não sabem disso, estou falando para os ouvintes, né, que não sabem. Tem que ser reuniões semanais, tá? Os curadores com a fundação, né? Fundação, já andou isso? Curadores, vocês já andaram isso? Sim, andamos isso, não andou aquilo. Foca nisso, tá? Tem que ser assim, tem que ser o tempo todo, tá? É um processo de construção contínuo. Você não pode ter um intervalão, né? Porque aí você não sabe o que um está andando, o que o outro está andando, tá? Como é que está caminhando. Isso não é legal, não é o jeito certo da gente fazer, tá? Eu quero acreditar, volto a dizer, gosto da Fernanda, tá entendendo? Ela é da cultura, tá? Eu gosto de todo mundo da cultura. Eu quero acreditar que ela tem um motivo para isso, tá? E eu quero realmente que ela chegue e diga qual é esse motivo. E garanto para você que, pelo menos eu, e acho que a maioria da cultura, vai compreender isso e vamos tentar ajeitar. Mas, para isso, a gente precisa se reunir e conversar, né? É fundamental. E, volto a dizer, para fazer um evento desse, tem que ser contínuo. Toda semana, uma reunião. Toda semana. Se você abre um vácuo, né, de 2, 3, 4 semanas sem reunião, o troço fica assim... Desanda. Fica complicado. Fica tudo solto. Bom, vamos seguir então, como a Luiz disse, né, a equipe vai estar acompanhando aí essa questão como pauta jornalística e a gente também acompanhando daqui da Folha FM. Carlos Augusto, obrigado por hoje. Boa sorte para você, sucesso. Eu agradeço muito essa oportunidade, mais uma vez. Eu quero agradecer aqui agora de público ao Aloysio, que foi na Bienal lá,
conversar comigo no simpósio Democracia que a Academia Pedralva faz, chamando pessoas que são defensores da democracia em nossa campus dos Goitacazes. E digo de novo o que eu falei no começo. Parabéns por vocês fazerem um jornalismo que é um jornalismo ligado a fatos, que dá espaço às pessoas se expressarem, tá? Com civilidade, com espírito humanista, com senso de preservação da democracia. Hoje, pessoas que trabalham pela democracia do Brasil são pessoas heróicas, são pessoas que eu admiro. Então, admiro o trabalho de vocês e admiro todos aqueles que estão defendendo o direito de todos nós de vivermos num país em que todos tenham condição de falar, se expressar sem medo, tá? Defendendo a Constituição de 1988, que trouxe tantos avanços para o Brasil. Ainda falta muita coisa, mas não será com violência e com ditadura que nós vamos mudar as coisas. Vai ser sempre com diálogo, com amor no coração e seguindo os bons valores do humanismo e da democracia. Obrigado por esse espaço. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, obrigado por hoje. Como a gente falou mais cedo, por conta de um problema alheio à nossa vontade, o jornal Folha da Manhã impresso será distribuído amanhã, bem cedo logo, nas bancas e também nas casas dos assinantes, e no sábado, né, tudo normalmente, né, também bem cedo nas casas dos assinantes e nas bancas de toda a nossa região. E obrigado por hoje, até amanhã, se Deus quiser, com mais um Folha no Ar. Isso, Nogueira, amanhã voltamos. Agradecer ao Carlos Augusto pela entrevista, bateu bola em 2 posições aí, como que é a área de formação dele, de fato, né, geografia e climatologia, mas também é uma figura importante na cultura de campo, sobretudo na literatura, né, e traz essa coisa meio Oswald de Andrade, para além de ser um produtor de literatura, um agitador cultural, né. Agora, eu também agradeço a oportunidade que ele me deu de debater lá na Bienal sobre democracia. Eu só queria dizer que, usando aí como mote tanto a situação do Brasil atual, né, fomos até ameaçados de força militar dos Estados Unidos. É isso que tem agora. Entre esse pessoal e o pessoal que ficou contra o semiárido, contra os interesses da sua própria região, da sua própria cidade, para defender veto de pai Lula, e não foi nem de Lula, coitado de Lula, não foi nem de Lula, foi de Rui Costa, contra uma briga de poder interno do PT da Bahia com o Jacques Wagner. A minha democracia, eu não sou tão radical, porque se eu pudesse, quem defende tarifa contra o Brasil de Trump, contra o Bolsonaro, e quem defende veto ao interesse da própria região e cidade, por mim, eu degradava na Ilha de Marajó. Talvez só não fizesse por pena dos búfalos. Então, eu sou democrata sim, mas não sou tão... Eu fico tentado, né? Fico tentado, sinceramente. Mas tenho pena dos búfalos, né? Minha solidariedade aos búfalos de Marajó. Faltaria água, tadinho. Sem água eles não sobrevivem. Tá bom, Aloysio, valeu. 9h06, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, de volta amanhã às 7 da manhã, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmédia Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos. Pensou em